E aí pessoal, tudo bem? Guilherme aqui. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a renderizar e utilizar as opções de configurar a iluminação, configurar as câmeras para conseguir já enquadrar a nossa imagem finalizada para a gente poder postar, tá bom? Então vamos para a aula aqui sem muita enrolação. Deixa eu trazer aqui a janela principal, eu vou tirar essa escape aqui e vou trazer essa daqui do apartamento para cá. Bom pessoal, vamos agora configurar a nossa primeira câmera, tá? A gente está aqui com o escape aberto, a gente seleciona aqui criar visualizações, né? Ou F. A gente vem aqui, ó, criar visualização, vamos colocar cena 01 e criar. Beleza? A gente tem a primeira cena. Agora vamos posicionar ela do jeito que a gente quer, certinho. A gente entra aqui, ó, clica no nossa canetinha aqui, posiciona a câmera exatamente como a gente quer. Acho que vou fazer uma cena mais lateral assim. Um pouquinho, um zoom out aqui, que eu acho que está interessante. Vou clicar em salvar, tá? E aí, beleza, nossa primeira câmera está configurada. Para a gente ter uma segurança, eu vou clicar aqui em quadro seguro. A gente vai marcar onde a gente quer. Eu vou só vir um pouquinho para trás aqui, salvar. E aí agora a gente vem aqui, ó, em configurações visuais, tá? Essa parte aqui de perspectiva, 2 pontos de ortogonal é interessante também, né? Então é sempre interessante a gente trabalhar com 2 pontos. E aí a gente tem as linhas laterais retas, né? E aqui essa parte de navegação é quando a gente usa um óculos VR, né? E o jeito que a gente anda aqui também, né? Pode ser caminhada ou modo voo. Então vamos lá, configurações visuais. A gente abriu aqui a nossa configuração. Do lado dá pra gente criar um estilo. Então a gente vai criar um estilo novo aqui. Cena interna. E a gente salva e aí a gente pode utilizar a configuração dela direto, tá? Então vou colocar um pouco pro lado aqui a imagem, né? Só pra gente ver melhor a iluminação. Tirar um pouquinho o zoom. Vamos lá. O que eu acho interessante aqui? No Escape não tem muita coisa para mexer, tá? Então o que é interessante? Aumentar o esboço, mas não muito porque fica desenhado, a não ser que você busque esse estilo, né? Então a gente coloca só um pouquinho, só para nos dar, tá vendo? Essa margem aqui, ó, para marcar um pouquinho melhor a divisão entre os itens. Mas aí a gente coloca aqui, ó, os 3% só para dar uma marcação melhor, tá? Exposição automática, eu acho interessante manter. Tá, e a gente sempre trabalha entre 45 ou 55, tá? Campo de visão vai ser a nossa câmera, né? Se ela vai ser mais longe ou mais perto, né? Sempre interessante trabalhar entre 45 ou até 7,5, assim, não muito longe disso. Eu vou colocar no 60, tá? Que eu acho que aí fica uma visão não tão distorcida do espaço. Às vezes a gente mexe aqui, fica muito distorcida. Vou deixar minha exposição no 50. Profundidade de campo dá pra gente trabalhar também, né? Aí a gente pode escolher tipo um ponto focal. Então a gente pode vir aqui, ver onde que a gente vai ter o foco principal. E aí a gente vem diminuindo aqui para não ficar tão embaçado. Talvez só um pouquinho aqui, ó. Põe aqui. A gente vê, o ponto focal vai ser a mesa aqui. Então, deixar aqui 5% com um pouquinho só de ponto focal. Vamos aqui em imagens. Essa parte aqui do contraste é interessante também. Vamos lá. Vou selecionar aqui, ó. É uma leve mudança, né? Mas vou desmarcar só para vocês entenderem melhor. Se eu diminuir o destaque, essa parte de iluminação ela fica mais apagada. Se eu aumentar, ela dá aquela queimadura, né? O highlight burning. Então, vamos manter no 0%, talvez só um pouquinho só, talvez 10%. Sombra a mesma coisa. Se eu tirar aqui, ó, fica tudo muito claro. Se eu aumentar, escurece muito. Então, eu normalmente utilizo aqui o automático mesmo, ou diminui só um pouquinho a sombra. Beleza? Então a gente marca aqui, saturação, né? Saturação é questão da cor, como que vai, se ela vai afetar muito ou não. Vamos tirar, deixar no 100% para não ter nenhuma mudança de iluminação. Temperatura de cor, se a gente quer um ambiente mais quente, a gente desce aqui, se quer um mais frio, a gente sobe. Eu costumo deixar aqui no padrão mesmo, ou às vezes sube até um pouquinho mais, dependendo do horário do dia do render. Essas partes aqui, efeito de movimento, vai ser quando a gente coloca carro, né? Reflexo de lente também nesse caso aqui eu acho que não vai fazer tanto efeito, que vai ser quando o sol bate, se vai dar algum reflexo, né, na superfície. Não vejo necessidade também. Incandescência vai ser aquela parte que você tem aquele brilho quando vem da iluminação, né, quando tem fita de LED, né, tudo mais, a gente vê esse brilho. Eu gosto de deixar bem baixinho para não estourar tanto, mas pelo menos dá um pequeno efeito.
tá? Bom, vinheta. A gente pode escurecer os cantos ou deixar 0%. Eu não gosto muito dessa borda escura, então eu deixo sempre 0. E aberração cromática, eu não gosto muito também de dar tipo, um efeito de tremida na câmera. Eu prefiro deixar 100, tá? A atmosfera, aqui vamos ver se dá pra ver melhor aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a névoa, né, a intensidade dela, se a gente quer alto ou não. Eu não gosto muito, então sempre 0. Aí a gente tem o brilho do sol. Se a gente aumentar muito, ele vai deixar bem forte o ambiente, acaba até escurecendo, porque ele acaba tirando como posso dizer, ele pode tirando de protagonismo as outras iluminações, né? Então eu não gosto muito, acho que marca muito o ambiente, eu deixo padrão mesmo. Brilho do céu noturno, a gente não tá fazendo cena noturna, né? Então não tem necessidade. Nitidez da sombra, se a gente deixar aqui, ó, a gente enxerga melhor. Se a gente deixar ela 100%, ó, ela fica com aquela sombra dura, né? Então não é muito interessante, sempre vamos deixar ela alta, mas nem tanto. Pra gente ter uma nitidez boa da sombra, né? Mas não ficar assim também que nada e também não ficar muito marcada. A gente tem que ter um meio termo. Brilho da luz artificial vai ser todos os pontos de luz que a gente colocou. Então se a gente aumentar aqui, ó, vocês vão ver que a cena vai ficar bem estourada, ó. Então, nossa fita de LED, a iluminação aqui dos pendentes, os spots que colocamos lá fora, acaba que tudo brilha bastante. No caso aqui, ó, não afeta tanto a nossa iluminação, porque não está aparecendo, né? Mas se a gente estivesse olhando aqui direto, ó, fica bem forte. Então, vamos deixar no 100 aqui. Aliado com a nossa exposição é automática, né? Não tem problema a gente estourar muito, mas se eu tivesse desativado aqui, vindo aqui no céu, colocar muito alto, ó, tá vendo? Por isso que é bem importante a gente deixar aqui a exposição automática, que ele acaba regulando legal a iluminação. Deixar no 120 aqui, um pouquinho mais só. Brilho ambiente pode deixar no 50%. É basicamente aqui, a gente deixa quase tudo no padrão. A gente ajusta mais o campo de visão. Imagem a gente dá uma ajustada aqui, né? Temperatura de cor, saturação, contraste e tudo mais. A atmosfera também a gente não acaba mexendo muita coisa, né? Talvez um pouquinho de... Se tiver escuro, nossa iluminação artificial. Alô, alô, testando. Voltou. Voltou. Tá, aí aqui a gente tem as partes das nuvens, tá? Então, eu não gosto muito de nuvem, eu tiro tudo. Gosto de deixar assim, basicamente sem nuvem. Deixar o céu bem limpo. E aí a gente tem algumas opções também. Se a gente quiser colocar uma HDRI, a gente vem aqui, né, e pode colocar através aqui de um Skybox. Então eu vou carregar um HDMI aqui aproveitando, né? Deixa eu ver isso aqui. Colocamos o HDMI. Então aqui, ó. É um que eu gosto bastante, ó, porque ele tá uma varanda já, né? Então a gente... Opa, tô dentro do quarto. Aqui. Então a gente aqui, ó, pode fazer uma visão da praia, né? Então vamos fazer uma rotação aqui pra ver se a gente pega um... Acho que não. Eu acho que já tá bem interessante, né? Vamos ver se consigo deixar só a parte da praia aqui, ó, bem assim, ó. Aqui, ó, se eu deixar aqui, ó, aparece um pouco da praia, né? Então, ó, que bacana. A gente tem um mais interessante. E aí a gente pode aumentar o brilho aqui, ou diminuir. Eu gosto de deixar o padrão mesmo, que não vai alterar a nossa imagem. E aí, saída aqui a gente escolhe o formato da nossa tela. Então, se a gente quiser uma janela mais quadrada, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 2000 por 2000. Então a gente tem mais quadrado aqui, que posso deixar assim. Deixando aqui na proporção que eu quiser, né? Se eu quiser uma proporção de Estragan ou alguma proporção de rios, alguma coisa assim mais diferente, posso procurar a proporção na internet e utilizar. Tá? Então eu vou deixar quadrado mesmo, tá bom? Então é isso, a gente está aqui, ó, tudo interno, e a gente tem a parte interna, né, ou externa. Então dá uma leve diferença e melhora um pouco a parte de iluminação e tudo mais. Então esse vai ser o nosso padrão de cena. Essa é a nossa cena 01. A gente vai clicar aqui, ó, cena interna, salvar,
E aí a gente vem aqui e ajusta a nossa câmera. Salvar. E aí a gente pode criar outras cenas, né? Vamos criar uma cena daqui. Então a gente vai lá, criar visualização. Cena 02. Vamos criar uma cena aqui, a gente sobe. Assim a gente pode ir lá, criar visualização. Cena 03. Vamos só configurar aqui para aparecer um pouquinho melhor. Talvez se eu subir aqui. Aqui, ó, não, aqui só de eu subir aqui já resolve. Então a gente vem aqui. A gente vai subir para mostrar um pouco da praia. A gente salva. Eu acho que vou aumentar um pouquinho só a iluminação aqui do céu lá, pra gente ter um céu mais assim, ó. Beleza, acho que agora ficou mais condizente aqui, ó. 10 mil. Bacana, bacana. Acho que agora tá melhor. Então a gente tem a cena aqui. A cena. Isso aqui. A 3. Vamos colocar uma mais. Vamos pensar. Aqui, ó. Ver tudo aqui de fora. Criar. Cena 04. E aí eu só não gostei muito dessa iluminação que ficou aqui no nosso pendente. Eu acho que dá pra gente melhorar um pouco. Então vamos gerar essas imagens agora que a gente já deixou configurado. Então a gente vem aqui, ó. A gente poderia vir capturar tela, captura essa cena direto. Ou a gente pode vir aqui e fazer o render in lot. Seleciona todas as opções. Aí a gente renderiza as imagens, escolhe uma pasta, vou deixar aqui mesmo. E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? As imagens ficaram prontas. Tem que ajustar uma coisinha ou outra aqui que eu tô olhando, mas em geral acho que já tá bem legal. O resultado ficou bom. Se gostaram do vídeo, vocês deixam o seu like. Comentem aqui se vocês querem que eu continue um pouco mais de aula de Enscape ou volto pro Twinmotion, né? Eu sei que o Enscape é um pouco caro e o Twinmotion é gratuito até, mas quis trazer um programa diferente aqui para vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso. Obrigado, até mais.